uma palavra de salvação. E esse é o tema que nós estaremos abordando nessa breve reflexão, baseado no texto que se encontra lá no livro de Lucas, capítulo 23, do versículo 39 ao 43, que diz assim: Então, um dos criminosos crucificados blasfemava dele, dizendo: Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro, respondendo, disse: Não temes a Deus, nem sofrendo a mesma condenação? Nós, na verdade, estamos recebendo com justiça o que nossos atos merecem. Mas esse homem não fez mal algum. Então disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhes respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amados, olhemos nesse momento para o monte chamado Gólgota, onde estão cravadas 3 cruzes. Jesus está no meio e ao seu lado 2 ladrões. O mestre está pregando o seu último sermão. Seu púlpito é uma cruz. Seu auditório, apenas 2 pessoas. 2 homens que nunca quiseram saber nada de Jesus. 2 ladrões que rejeitaram muitas vezes o apelo divino e, como consequência de seus erros, estão ali, pendurados na cruz, esperando a hora da sua morte. Esses 2 ladrões representam 2 tipos de pessoas e 2 tipos de atitudes em relação a Jesus. Através desse episódio, podemos aprender. Primeira coisa que nós podemos aprender aqui, diante desse fato, é que mesmo diante dos problemas, existem pessoas que se recusam a crer no Senhor Jesus Cristo. O primeiro ladrão olha para Jesus e diz: Se tu és o Filho de Deus, salva-te e salva-nos. Você consegue perceber que não há fé nas palavras desse ladrão? Provavelmente, ele já havia ouvido falar de Jesus. Ele já ouvira antes alguém testemunhar o poder do Senhor de operar milagres. Ele ouvira falar do paralítico que andou, do cego que enxergou, do morto que ressuscitou, do endemoniado que ficou liberto. Mas todos esses testemunhos não foram suficientes para gerar fé no seu coração. As palavras desse ladrão estão cheias de incredulidade. Veja como ele fala: salva-te e depois salva-nos também. Aparentemente, era um ladrão compassivo, que estava preocupado com Jesus e com o outro ladrão também. Mas não era. O que ele estava dizendo era o seguinte: se o Senhor descer da cruz, eu vou acreditar que o Senhor tem poder para me salvar também. Por isso, ele diz: salva-te. Existem algumas coisas que precisamos aprender com a atitude desse primeiro ladrão. E a primeira delas é que ele deixou de ser abençoado por causa do seu orgulho. Veja a que ponto pode chegar um homem orgulhoso. Se aquele homem pregado na cruz, sabendo que ia morrer em breve, tivesse a humildade de suplicar ao Senhor, ele teria outro destino. Mas ele preferiu morrer sem salvação do que pedir ajuda ao Senhor. Uma das coisas mais humilhantes para um ser humano é pedir. Esse é um dos motivos que levam muitas pessoas a não receberem nada de Deus. Porque elas não são humildes o suficientes para pedir. Quantas pessoas
que quando vão participar de um momento de oração e lhes é dada a oportunidade de fazer um pedido, elas respondem: não tenho nada para pedir, somente para agradecer. Sabe como se chama isso? Orgulho. Porque não há ninguém nesse mundo que não tenha nada para pedir a Deus. A segunda coisa é que ele deixou de ser abençoado porque ele duvidou. Aquele ladrão não creu de fato que Jesus era o Salvador e o Filho de Deus. A palavra dele é uma forma de desdém. Salva-te a ti mesmo e a nós. Ele estava muito próximo do Salvador, mas morreu sem salvação. Se houvesse pelo menos uma fagulha de fé no seu coração, seria suficiente para o Senhor operar um milagre na sua vida. Ele tem uma necessidade física e outra ainda maior, que é a espiritual. Porque ele estava sentenciado à morte, mas ele não expressa a fé genuína no Senhor. Sua palavra é antes uma palavra de desdém, duvidando de que o Senhor tivesse poder para fazer algo que aos olhos humanos seria impossível. A dúvida é a maior ladra das bênçãos de Deus na nossa vida. A linguagem do Espírito é fé. A moeda de troca no reino do Espírito é fé. É algo tão simples, uma palavra tão pequena, mas ainda difícil para muitos. Remova toda dúvida do seu coração e, ao invés de ficar questionando, duvidando do Senhor e do seu poder, se volte para Ele, o único que de fato pode tirar você dessa situação. Clame a Deus e diga: Senhor, me ajude. Um só ato de fé, de humildade e oração será o suficiente para o Senhor operar um milagre na sua vida. Creia nisso, meu irmão, minha querida de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Terceira coisa que nós podemos ver aqui é que ele deixou de ser abençoado porque desperdiçou a última oportunidade de sua vida. Reza o ditado que há 3 coisas que não podem voltar atrás: uma pedra atirada, uma palavra proferida e uma oportunidade perdida. Mas algumas vezes a gente perde uma oportunidade e depois vem outra. Mas no caso desse homem, condenado à morte, ter Jesus ao seu lado no último instante da sua vida era como pegar o bilhete premiado. Ele tinha uma chance em suas mãos. E uma chance que jamais iria se repetir em sua vida. Mas por causa da sua estupidez, ele não pôde aproveitar. Não deixe essa oportunidade passar, meu querido, minha amada ouvinte. Agarre-a com unhas e dentes e siga firme nesse propósito, porque Deus vai fazer algo poderoso em sua vida. Por causa do orgulho, por causa da incredulidade e por causa da falta de senso de oportunidade, aquele ladrão desceu para a sepultura do jeito que estava, condenado. Ele já havia sido condenado pelos homens, mas agora ele também foi condenado por Deus. Não seja como aquele ladrão que, mesmo na hora da sua condenação, foi incapaz de alcançar uma mudança de vida. Ainda nessa semana, virá uma oportunidade de Deus para mudar a história da sua vida. Eu quero declarar isso e profetizar isso na sua vida hoje, em nome do Senhor Jesus. Ainda nesta semana, virá uma oportunidade de Deus para mudar a história da sua vida. Basta você clamar ao Senhor. Basta você, confiar em Deus. Você está pronto para receber o mais de Deus? Essa é a pergunta que eu deixo para você nesse momento. E esta
é mais uma breve reflexão da palavra de Deus aos nossos corações. Amanhã nós estaremos abordando esse mesmo assunto, mas falando sobre a atitude do outro ladrão naquela cruz. Amém? Então que Deus continue aí abençoando a sua vida, a sua casa, os seus sonhos, seus projetos, para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aqui quem vos fala é o evangelista Valnei dos Santos. Fica na paz e receba a provisão de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Aproveite a oportunidade que Deus está colocando em tuas mãos. Aproveite a oportunidade que Deus vai colocar nas tuas mãos. Eu declaro essa palavra de fé para você hoje, em nome de Jesus. E declaro a bênção de Deus sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre a tua família, sobre o teu trabalho, em nome do Senhor Jesus. Graça e paz.